não te conhecem. Mas a palavra de Deus nessa noite é que Ele te dá esperança e Ele quer tirar você da situação que você está e quer trazer você para uma vida abundante ao lado dele. Um grande teólogo americano chamado Warren Wiersbe, ele é de Chicago e ele escreveu, ele é famoso por aqueles livros que ele escreveu, são os 50 livros do Be, né? Be Joyful, Be Happy, Be in Christ. Ele escreveu esses livros e esse Wiersbe, ele na verdade, ele diz que esse texto, ele fala sobre 4 coisas. Ele fala que nós, não é isso? Vivemos por meio de Cristo, nós vivemos para Cristo, nós vivemos com Cristo e nós vivemos para experimentar a realidade de uma nova criação. Eu gostaria então de, em poucas palavras, falar para você sobre esses 4 pontos nessa noite. E o primeiro ponto nessa noite, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, é que Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Cristo morreu para que nós pudéssemos viver por meio dele. A morte de Cristo é a nossa vida. A morte de Cristo é a nossa vida. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Queridos, isto é salvação. Isto é salvação. Jesus agiu como nosso representante quando ele morreu. Todos nós morremos dele. Em Romanos 5, de 12 a 21, e em 1 Coríntios 15, de 21 a 22, nós vemos que assim como o pecado de Adão tornou-se o pecado da sua posteridade, assim a morte de Cristo tornou-se a morte de todos os que creem nele. Assim como o pecado entrou por Adão, a vida entrou por Jesus. Jesus morreu no Calvário. Esse fato nos mostra que o seu evangelho, não é isso? O seu evangelho, ele morreu por todos nós. Entretanto, queridos, é necessário entender que todos aqui não significa todos, senão todos nós seríamos salvos. Aqui não é todos, não é porque todos vão entrar, mas todos aqui, ele está dizendo, são todos aqueles que aceitam pela fé a morte de Cristo. Esses podem ser incluídos na palavra todos. Ele morreu para que vivêssemos por meio dele. A morte de Cristo é a nossa vida. A morte de Cristo é a nossa vida. Mas em segundo lugar, não só ele morreu para que vivêssemos a morte dele, como diz no versículo 14. No versículo 15 ele diz, Cristo morreu para que vivêssemos para ele. Ele morreu para que vivêssemos por meio dele. Sem ele não temos ar, sem ele não podemos respirar, mas ele viveu para que nós vivêssemos, morreu para que nós vivêssemos para ele. Cristo morreu por nós. Agora nós devemos viver para ele. Viver para Cristo, queridos, quer dizer serviço. Serviço. Trabalhar em causa de salvação de outros. O Salvador não morreu por nós, para nós vivermos uma vida egoísta, uma vida centrada somente nas coisas que nós queremos, mas ele morreu para que nós pudéssemos viver para ele. Queridos, nós não servimos a Cristo por sermos salvos, mas é porque nós somos salvos que nós servimos a Cristo. É porque nós somos salvos que nós servimos a Cristo. As nossas obras, queridos, não tem nada a ver com a nossa salvação, mas elas são consequências da nossa salvação. Fazer coisas boas, ajudar alguém não te dá salvação. Mas quando você é salvo no Senhor Jesus, você então vai praticar as boas novas, você vai praticar coisas boas, você vai ser um bom, você vai ser uma pessoa que vai praticar obras, porque a salvação de Cristo vai te compungir de tal maneira que você não tem como ficar onde você está. E você tem que sair dela. Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Cristo morreu para que vivêssemos para ele. E no versículo 16, nós vemos que Cristo morreu para que vivêssemos com ele. São 3 coisas completamente diferentes, queridos. Viver por meio dele, viver para ele e vivermos com ele. Ele. Vivemos com ele ao lado. Antes conhecíamos a Cristo
pela luz da razão ou pela intuição do nosso espírito, mas agora nós conhecemos pela revelação que nos foi dada. Temos comunhão com Ele, a nossa vida tem comunhão com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos isto. O apóstolo diz que antes ele conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora ele conhece porque ele o tem com ele. Ele não tem com ele. Jesus está com ele em todos os momentos. Sua perspectiva mudou. Coisas que ele antes considerava importantes, agora elas são despidas de valor para Paulo. Ele não se orgulha na posição humana, mas a sua posição diante de Deus é uma posição por causa da graça de Cristo para com ele. Outro grande teórico diz que talvez a melhor evidência de uma nova aliança que está operando e atuando em nós, essa mudança acontece quando nós olhamos para os outros e não olhamos para a posição, nem para a casta, nem para o sexo, nem para a riqueza. Nada disso é importante. O importante é que essa pessoa que está na minha frente, ela necessita de Cristo tanto quanto eu necessito. Vocês não estão entendendo essa palavra? Ela necessita de Cristo tão quanto eu necessito. Ela necessita viver com esse Cristo tão quanto eu vivo. Todas as pessoas passam a ter um valor infinito, pois todas elas são a imagem e semelhança de Deus. Todas elas podem ser redimidas através e por intermédio do amor de Cristo. É só isso que interessa. Eu gostaria de voltar aqui e parar e falar sobre isso, queridos, porque nós vivemos num país capitalista. Nós vivemos em uma sociedade onde temos que fazer, temos que competir, temos que chegar, temos que ter o melhor, temos que fazer assim, e nós não conseguimos chegar em alguns lugares. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que Paulo nessa noite falou comigo, e eu sei que o Senhor está falando com você, o Senhor está falando, por favor, abra o seu ouvido. O que o Senhor está falando com você é o seguinte: o amor dele deve constranger a sua vida, e você deve ser uma nova criatura, e essa nova criatura é uma criatura que vive por meio de Deus, que vive com Deus e vive para Deus. E finalmente, o quarto ponto, não só esses três, mas ele diz que Cristo morreu para que vivêssemos a realidade da nova criação. A realidade da nova criação. E aí eu vi um pastor dar um exemplo sobre isso um tempo atrás, mas eu gostaria de, se você me permitisse, eu gostaria de passar um exemplo um pouquinho mais para a nossa realidade. E o pastor disse o seguinte, que imagine um homem, e esse homem, ele acordou de manhã cedo, eu vou botar que ele é um homem da construção, porque nós temos muita gente que trabalha na construção, não é isso? E esse homem trabalhava na construção, e ele acordou cedo, ele era um homem ímpio, sem Deus, sem salvação. E quando ele acordou cedo, ele então simplesmente tinha que correr, porque ele tinha que fazer um trabalho, tinha que mostrar um trabalho para outro cliente, ele tinha ainda que mostrar um projeto para outro, tinha que pagar os funcionários, e ele acorda de manhã cedo, e quando ele acorda de manhã cedo, ele sai, e a esposa então corre para trás dele e diz: olha, já você está saindo, por favor, dá para você botar o lixo lá fora? Quantos casais têm problema de botar o lixo do lado de fora, né? Não sabe quem é que coloca o lixo, é o marido ou a mulher, né? Eu estou vendo alguns rindo aí, porque esse problema é o problema de todo mundo, né? Eu sei disso. E aí então aquele camarada, ele olha para aquela mulher e diz: olha, sua indiscreta, você não está vendo que eu estou atrasado, que eu tenho que pagar o funcionário, pegar outro, construir isso, fazer um projeto, tem que fazer tanta coisa. E aí você põe o lixo para fora e sai, e vai embora. E no que ele vai embora, dentro do carro dirigindo, ele fala com ele mesmo: aquela insensata, aquela ingrata, ela não vê que eu trabalho o dia todo, que eu tenho que botar o pão dentro de casa, que eu tenho que comprar comida para os filhos, que eu tenho que botar... Ela não vê, ele vai se justificando em tudo aquilo que acontece com ele, e ele vai tentar dizer: ela não vê que eu tenho problemas, ela não vê que eu tenho situações, ela não vê que eu tenho que trabalhar. E vai para o trabalho, e trabalha normalmente. Um ano depois, esse homem aceita Jesus como Salvador. Ele aceita Jesus como Salvador. E agora, queridos, é de manhã cedo, e a mesma situação acontece de novo. E a mulher está lá e diz: olha, eu tenho como dizer, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar o funcionário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que pegar aquele na van, eu tenho que correr para cá, eu tenho que correr para lá. E a mulher, na hora que ele está levantando para sair, diz: olha, querido,
não dá para você botar o lixo lá fora, não. E ele fala novamente, sua ingrata, você não vê que eu estou trabalhando, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que botar o dedo, sai do carro. Só que agora, queridos, ele aceitou Jesus como Salvador. E ele é diferente. E na hora que ele entra dentro do carro, ele vê que ele fez errado com a mulher. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo de Deus é como uma espada que entra no coração e diz, você tratou a sua esposa errado. Ele tem que ir para o trabalho. Ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Mas na hora que ele chega lá, antes talvez de chegar lá, ele pega o telefone e diz para ela assim, querida, eu errei. Me perdoa. Eu vou procurar não fazer mais. Sabe por que o pastor está falando isso? Porque quando você se torna uma nova criatura, o texto está dizendo que você passou a ser bonzinho, bajulador de todo mundo, não. Porque você não mudou quem você é. A sua natureza é a mesma. Só quem muda você é o poder do Espírito Santo de Deus. E o que acontece com você é que agora você está convicto de que o que você está fazendo não agrada a Deus. E por isso você tenta reconciliar-se com Deus. Esta é a nova criatura que Paulo está falando. As coisas velhas que você fazia, você não vai deixar completamente de fazer, porque você é você e você é humano. Mas quando você fizer, quando você pecar, o Espírito de Santo de Deus vai te revelar que você errou. E você vai se compungir e vai se arrepender e dizer, pequei, Senhor, pequei contra ti. Pequei contra ti. Primeiro do que tudo. E aí, queridos, eu acho que aí vai passar a botar o lixo para fora. Aí vai botar o lixo para fora. Porque ele aí entende realmente que é o Senhor que está tomando conta. Paulo aqui não está descrevendo a prática do cristão, mas ele está descrevendo a posição do cristão. Ele não está falando, de novos hábitos, novos pensamentos e desejos que estão em Cristo só não. Ele está dizendo que você agora é nova criatura em Cristo. Nova criatura em Cristo. Franz Hecknecker diz que não há aqui a ideia de mudança de passado da pessoa, mas sim mudança de relação em relação a Deus e ao mundo. Você agora começa a ver Deus e o mundo de uma maneira diferente. O amor de Deus também te constrange e você passa a amar aos outros como Deus te amou. Estar em Cristo, queridos, é participar antecipadamente da nova criação de Deus. É chegar nesse céu que as meninas cantaram antes mesmo de estar lá. Mesmo com a minha situação de tristeza aqui, mesmo com a minha falta de documentação, mesmo com o trabalho que eu não gosto, eu já estou feliz porque eu sei que o meu futuro está nas mãos do Senhor e Ele vai fazer comigo como Ele quiser. Não interessa, depois da morte eu terei vida e terei vida em abundância. Isso é santificação. Isso é santificação. Entender esse processo de Deus nas nossas vidas. Eu quero Cristo mais do que tudo. Eu quero estar perto dele. Eu quero ser igual a ele. Eu quero viver com ele, para ele. Não só nós vamos viver por meio dele. Não só vivermos para Ele, não só vivermos com Ele, mas entendendo essa realidade, nós passamos a olhar as coisas diferentes. Os judeus, o judaísmo, na época de Jesus Cristo, ou os religiosos ou fariseus, eles gostavam muito de se pegar as coisas. Por exemplo, lavar as mãos, circuncisão, lavar os vasos, estar no templo. Isso é o que eles procuravam. Queridos, Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando a sua adoração. Essa é a preocupação de Deus. O seu coração e a sua adoração. A palavra de Deus diz que largo é o caminho que leva à perdição e estreito o caminho que leva ao céu. E nessa noite, queridos, nesse ano que inicia, eu gostaria de convocar você a entender que o amor de Cristo, de morrer por você na cruz do Calvário, deve te constranger tão quanto constrangeu a Paulo. De tal maneira que quando você vê pessoas, você não vê nada a não ser almas carentes e sedentas de Jesus e de salvação. É isso que o texto está dizendo para a gente nessa noite.
É isso que ele está falando para você.